Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Dessa vez eu trouxe um livro que eu estava há muito tempo ansiosa. Desde o lançamento eu fico acompanhando esse livro para comprar ele. Eu comprei e finalmente chegou a hora de ler. É um livro de uma autora que eu gosto muito, eu já li vários livros dela e inclusive a última série que eu li dela no ano passado foi a que me fez realmente querer ainda mais ler esta nova série, que é Skyhunter, da Mary Lou. Ano passado eu li outra série da Mary Lou, né, que é Os Jovens de Elite, e é simplesmente maravilhosa, eu amei essa série. Eu já conhecia a autora e adorava através de Legend, né, a trilogia Legend. E assim, Jovens de Elite foi uma confirmação de que essa autora realmente é incrível. E não me fez ter mais dúvidas se Skyhunter seria bom. Então aqui estamos, vamos ler Skyhunter. Esse livro aqui, ele é um livro de distopia, meio sci-fi, como todos os livros da Mary Lou. E assim, ele é lindo, né? Essa edição aqui que eu tenho é em inglês, capa dura, é simplesmente maravilhosa. Eu fiquei apaixonada nesse livro desde o lançamento. Eu já comecei a ler, eu já tô na página 38, e eu achei muito interessante porque esse mundo, assim, ele me lembrou um pouco do mundo de Legend. É um mundo bem, assim, desconfigurado por guerras e tudo mais. Que tem esse órgão, né, como se fosse um governo ali, que quer mandar em tudo, autoritário, enfim, né, bem coisa assim de distopia. Mas me lembrou muito do mundo de Legend. Mas esse mundo aqui, ele é um pouquinho diferente. Ele se chama Federação de Karensan. E eles conquistaram vários países, menos Mara. Mara continua sendo um país independente até o momento, mas lutando, né, contra ali os avanços da federação. E o pior de tudo é que essa federação, eles transformam humanos em criaturas chamadas de ghosts. Eles colocam uma toxina dentro dos humanos e que transformam eles como se fossem, não é bem um zumbi, mas a pessoa perde toda a humanidade dela, ela fica totalmente desconfigurada, o tronco cresce, as mãos assim, os braços, né, crescem, fica parecendo como se fosse um aracnoide. E essas criaturas, elas ficam ali completamente presas em matar os humanos, né, então desconfigura completamente ali o humano e praticamente ele morre e fica essa criatura, e essa criatura infelizmente pode viver por muito mais tempo continuando a crescer. Mas Mara, né, tem ali todo um processo, né, tem todo um plano para combater totalmente essa invasão da federação, que são os Strikers. São os propriamente ali guerreiros de força. E aí que a gente conhece a nossa personagem principal, que é a Tallinn. A Tallinn, ela é uma refugiada de um outro país que já tinha sido ali dominado pela federação. Ela perdeu a sua voz depois da federação ali tentar arrancar a voz dela, e conseguiu, né? Então ela ficou sem voz, ela não fala. Ela não fala com a voz, né? Mas ela fala com gestos e com uma linguagem de sinais. E ela, muito jovem, ela começa a acompanhar o treinamento dos Strikers, assim, bem de longe, assim, uma coisa meio ilegal até mesmo. Se ela fosse pega, ela poderia ter sido executada. Mas um Striker, né, também em treinamento, acaba vendo potencial na Tallinn, e ele vem de uma família de muito poder, então ele consegue ali fazer com que todo ali o governo de Mara aceite a Tallinn como uma Striker. E ela realmente vai se tornar uma Striker. E aparentemente o grande boom da história ali, totalmente, quando vai começar mesmo a trama, é que um prisioneiro misterioso, ele acaba chegando, né, até Mara. É retirado lá do fronte de batalha. Mas a Tallinn, ela começa a sentir coisas com ele, assim, sabe? Ter sensações diferentes. E aí ela começa a se perguntar se ele realmente é um espião ou se ele pode ser uma arma que pode salvar a todos. Então, assim, bem bomba. Como eu disse pra vocês, eu já comecei a ler, né? Eu tô na página 38 ainda, bem no comecinho, mas eu vou falar as minhas primeiras impressões. Me lembra muito Legend, o mundo de Legend, até a escrita, assim, me lembra muito Legend. Mas eu gosto muito porque Legend é a minha série favorita. Foi quem me apresentou distopias e quem me apresentou a Mary Lou também, que atualmente é a minha autora favorita. Então eu estou adorando a experiência. E conhecendo esse mundo, gente do céu, eu gostei bastante.
ainda tá no começo, ainda tem coisas pra gente ver, né? A gente acaba só tendo mais contato ali com Mara, né, na região onde a Tallinn mora. Eu achei muito interessante a Tallinn ser ali muda, de não conseguir falar com a sua voz. Eu não esperava isso, eu não sabia dessa informação, então eu fui pega completamente de surpresa. Mas eu achei legal porque isso não é um problema no livro, sabe? Ela consegue se comunicar muito bem, porque como tem essas criaturas, os ghosts, eles ouvem muito bem. Então, quando os strikers estão ali caçando os ghosts ou mesmo na batalha, eles têm que fazer o mínimo de barulho possível para conseguir surpreender os ghosts e ter mais sucesso ali em realmente conseguir matar eles, né? Pra não ser o contrário. Então eles fazem muita comunicação por linguagem de sinais para evitar os barulhos, né, da voz e tudo mais. Ela não falar com a sua voz não é assim um problema tão gigantesco de comunicação, porque todo mundo, né, os Strikers pelo menos conhecem a comunicação de linguagem de sinais. Então ela consegue se comunicar com basicamente qualquer Striker. Eu achei isso assim muito interessante. E como isso não é visto algo para infiorizar a Tallinn. Ela é incrível com tudo que ela tem. E o livro, gente, já tá numa pegada bem rápida, um ritmo bem rápido. É um rápido que não acontece em assim, tantas situações e vai pra lá e vai pra cá. Mas é no sentido de que o prisioneiro, ele já tá aparecendo no livro, já tá aparecendo na história. Tallinn está indo de encontro a uma das interrogações que os governantes de Mara estão fazendo com esse prisioneiro. Então a história já está realmente se encaminhando para a trama principal. E eu estou adorando os personagens que está aparecendo neste momento. Adorei a Tallinn, o Striker que também era ali dupla com a Tallinn, gostei bastante dele também, que foi quem ajudou ela a entrar pro Strikers. E eu tô achando que esse livro vai ser também um dos meus favoritos de Mary Lou. E veremos como vai ser. Cheguei praticamente na metade do livro, gente. Estou no capítulo 15, na página 174. E assim, que leitura maravilhosa. A narrativa, ela é bem simples, focada no presente, com algumas coisas do passado pra gente ter ali mais conexão com a personagem, né? Que no caso nós só temos ali a perspectiva da Tallinn. Ela é bem jovem e assim, sofre muito preconceito, e então é fácil pra ali gostar dessa personagem, uma personagem ali, uma jovem mulher muito forte, que luta muito
pra ter tudo que ela tem, pra ser quem ela é. E claro que ela tem bons amigos ali pra também dar esse suporte, toda essa inspiração pra ela. Que no caso é a Dana e o Jaron. Os dois também são uma dupla de strikers e eles dão muito suporte pra Tallinn, principalmente neste momento além de luto. E também, né, neste momento ali acolhendo um prisioneiro fugitivo da Federação. Mas mesmo com uma narrativa simples, como eu falei, é muito fácil de você se conectar com a personagem e de ficar ali realmente inserida naquele mundo, na cidade de Mara, nas ruas ali, e sentir toda essa questão também social em relação a Tallinn, né? A Tallinn, ela não é de Mara, ela é de uma cidade vizinha, né, de um país ali que era vizinho, mas que acabou sendo ali conquistado, tomado pela Federação, e ela e a mãe dela conseguiram fugir e entrar em Mara. Mas assim, elas são tratadas com muito desrespeito, como fugitivas, e também tem essa questão meio xenofóbica de elas não serem de Mara. Então tem algumas piadas que não são piadas, né, são desrespeitos, são xenofobias, que a Tallinn e a sua mãe são sujeitas todos os dias pelos os Marans, né, pelos cidadãos de Mara. E mesmo ela sendo uma striker, né, com o auxílio do Corian, que era o amigo dela, o striker, né, que ajudou ela, mesmo assim, a mãe dela não mora dentro da cidade, né? Existe a cidade de Mara, mas essas pessoas vivem do lado de fora da cidade principal, como se fosse ali nos arredores da cidade. Então toda essa questão social ela é muito bem colocada, de como a Tallinn é tratada não só pela questão de ela não conseguir falar, mas também pela sua nacionalidade. E esses amigos da Tallinn, infelizmente, não dão a mínima pra isso, e sim dão valor à pessoa que a Tallinn é. O prisioneiro, né, a gente descobriu o nome dele. Ele se chama Red. Sim, ele é da Federação. Ele foi um soldado da Federação, mas ele também foi alvo, né, foi ali usado como experimento pela Federação. Então todo esse sentimento que a Tallinn tinha em relação ao Red, de que tipo, ele podia ser uma arma e tudo mais, realmente é um fato. O Red ele passou por um experimento da Federação em que mudou a anatomia do seu corpo. Eles colocaram placas de metal e fizeram uma asa para ele. E aí é por isso o nome de Sky Hunter, que é justamente o apelido do Red. O Red então consegue ter essas asas de metais e voar. Também nos seus braços ele tem placas de metal que tornam praticamente sua pele impenetrável. E a Federação também, né, um truque assim meio antigo deles, que eles fizeram já também em outros experimentos, né, e adicionaram no Red, que é conexões mentais, assim, para conseguir ali realmente comandar o experimento e o experimento fazer ali todas as ordens da pessoa que tem ali essa conexão mental com ele. É por isso que os Ghosts, né, essas criaturas que a Federação usa para atacar esses países e aí realmente ali conquistar esse país, né, essas criaturas horríveis que na verdade eram humanos, é por isso que eles não atacam as tropas da Federação e sim apenas os inimigos, que são os Marans. O Red foi o primeiro desse experimento, mas existem outras pessoas, outros jovens também passando pelo mesmo experimento. E a Tallinn vê tudo isso como uma grande oportunidade, já que o Red ele fugiu da Federação. Então ele pode sim ajudar os Marans, né, toda a cidade, a vencer essa guerra que eles estão praticamente perdendo. O Red, ele percebe tudo que está à sua volta. Então ele vai conhecendo um pouco da Tallinn, dos seus amigos, né, da Dana e do Jaron. Ele vai percebendo essas três pessoas que estão à volta dele, que não o conhecem e ele também não as conhece, mas que tratam ele com respeito. E como a Tallinn também está disposta a ajudá-lo e a conhecê-lo. Então eu gostei bastante de como foi desenvolvido todo esse relacionamento entre essas pessoas de nações completamente diferentes, de lados opostos desta guerra. Não é fácil para nenhum deles esse relacionamento. Não tem confiança, porque eles realmente estão em lados opostos de uma guerra. Mas a Tallinn, ela percebe que se eles se juntarem, é possível combater a Federação. E como o Red, ele estava do outro lado, ele sabe que a Federação não é um paraíso, não são pessoas inocentes, não são pessoas maravilhosas e que vão tornar este mundo um mundo melhor. Então, vendo que ele tem boas pessoas ao seu redor, né, ele percebe que
eles vão conseguir, pelo menos, neutralizar essa ameaça, né? Essa ameaça mais urgente, que são a Federação. E para nossa surpresa, no momento ali de muita tensão, em que a Tallinn descobre, na verdade, todas essas particularidades do Red, né? Que ele realmente é um experimento, que ele é o Skyhunter e tudo mais, os dois formam essa conexão mental. Eles formam esse bond. É algo involuntário dos dois, mas que acaba acontecendo. E assim, é simplesmente maravilhoso, porque agora nós temos mais um motivo para esses dois personagens serem inseparáveis. Pode parecer um pouco conveniente, né? Porque a Tallinn impediu que o Red fosse sido executado, né? Mas pra mim faz todo sentido. Até a Tallinn demora um pouco a perceber que no dia que ela fugiu do país dela, de Bazan, houve uma invasão em que quase ela foi morta junto com outros jovens também do país, e que tinha um soldado que estava ali apontando uma arma para ela e que ele não conseguiu atirar. Ele ficou ali meio que travado e a mãe dela conseguiu salvar ela e sair daquele lugar no meio de todo o desespero, toda a loucura, e foi aí que elas seguiram para Mara em meio a gases tóxicos, enfim, toda aquela confusão, todo aquele cenário horrível. E a Tallinn, ela percebe depois de tudo, depois de que eles criaram essa conexão mental e tudo mais, que ela descobre tudo isso sobre o Red e que ela estabelece esse plano de usar o Red como uma arma para salvar Mara, mas não assim no sentido ruim, mas de colocar isso também para ajudar todo mundo, né? Depois de tudo isso ter acontecido, de toda essa reflexão na cabeça da Tallinn, ela lembra de que o jovem, aquele garoto de 12 anos apontando arma para a cabeça dela, da Federação, era justamente o Red. Então, assim, são muitos pontos que vão se conectando e formando toda essa relação dos dois e que provavelmente era destino para os dois estarem juntos ali naquele momento. Eu falei que esse livro me lembrava muito de Legend, gente. Me lembra muito de Legend, dois opostos que estão ali no mesmo lado. Esse é o atual drama ali do momento da história, do atual capítulo, que a Tallinn tá tentando processar isso, de que o Red é esse jovem soldado em que estava apontando a arma pra cabeça dela. Ela tá tentando processar tudo isso na cabeça dela, sem contar ao Red e nem aos amigos dela, né? A Adena ou o Geralt. E é incrível como em 170 páginas a autora conseguiu desenvolver tudo isso, conseguiu desenvolver o Red saindo dessa posição de estranho para um possível amigo ali, para uma equipe, colocar essas pessoas estranhas, esse grupo completamente oposto, né, em uma equipe para salvar este país de uma guerra praticamente derrotada. Como em tão poucas páginas a gente consegue ter essa conexão também com a Tallinn. Eu simplesmente estou amando essa leitura, está sendo uma leitura muito fluida, muito rápida, eu estou muito imersa neste mundo. E eu tô curiosa pra saber como o Red vai se desenvolver. E principalmente no relacionamento, né? Nesse desenvolvimento do relacionamento dos dois. Relacionamento não digo amoroso, né? No modo romântico. Mas de amizade mesmo. Como a Tallinn vai conseguir passar por tudo isso, sabe? De ele ter sido o soldado da Federação que quase tirou a vida dela. Que ameaçou a vida dela. Como ela vai conseguir superar tudo isso. E eles vão conseguir construir realmente uma amizade, uma conexão muito forte. Tô ansiosa pra ver tudo isso acontecendo. A Mary Lou realmente não decepciona.
Finalmente terminei essa leitura e, gente, que livro sensacional. O final simplesmente foi muito eletrizante, muita coisa acontecendo, muitas batalhas e lutas ali de um lado pro outro, muitos personagens ali em conflito. Aquele final bem elétrico, bem emocionante que a Mary Lou adora escrever pra deixar aquele gostinho de quero mais pro próximo livro, né? É um final que acaba que meio que, tipo, tudo dá errado, né? Ali a batalha da Federação com Mara, né? A batalha da Mara, do país Mara tentando ali lutar contra as garras da Federação. Tudo acaba ruindo, tudo acaba, enfim, caindo aos pedaços. Porém, minha gente, uma coisa muito inacreditável acontece. Eu confesso que eu fiquei muito chocada quando isso aconteceu. Eu não tava, assim, prevendo que isso fosse acontecer. Eu achei que o Red ia ser capturado, que o Red ia voltar pra Federação e que a Talyn ia ficar ali toda preocupada com ele e tudo mais, né? Que talvez essa conexão entre eles fosse de alguma forma prejudicada ou usada contra eles. Eu tava também muito receosa em relação aos amigos da Talyn, né? A Dina, ao Jaron, se eles iam sobreviver a tudo isso, se eles não iam acabar morrendo no meio do conflito. Então assim, foi um final, gente, eletrizante e eu acabei não prevendo isso que ia acontecer, então eu fiquei assim, muito chocada. Me deixou muito curiosa pro próximo livro, é claro. Eu simplesmente amei essa leitura. Eu amei como a Mary Lou conseguiu esse livro se tornar um dos meus favoritos de novo, né? A Mary Lou sempre consegue fazer isso, gente. Acho que um dia eu vou trazer um vídeo aqui sobre os livros da Mary Lou pra vocês, explicando mais pra quem não conhece, pra quem tem vontade e pra quem ainda não leu todos os livros, porque eu li bastante livro, não li todos. A escrita dessa autora simplesmente é sensacional. Como em poucas palavras, assim, ela consegue colocar muitas emoções e muitos sentimentos na narrativa, de como ela consegue transportar a gente pra esse mundo, sabe, assim. E eu adoro os personagens que ela constrói, porque são personagens muito reais. Esse livro aqui eu gostei bastante da Talyn ser, né, ter esse problema com comunicação. Ela não consegue falar, ela não tem voz, ela perdeu a voz dela. Então ela se comunica por gestos e, tipo, em muitos momentos a Talyn se sente muito prejudicada por conta disso, porque ela não consegue se comunicar com todo mundo, né? Os Strikers, né, o pessoal ali que também é da militar ali da Mara, conhece a linguagem de sinais, então ela consegue se comunicar com boa parte da equipe e com os amigos dela e com a mãe dela também. Porém, tipo, qualquer outra pessoa que não saiba a linguagem de sinais, ela não consegue se comunicar porque ela não tem voz. Eu achei muito interessante colocar essa questão, porque apesar de ser algo bem ruim, assim, né, porque a Talyn perdeu a voz dela a partir de uma ação da Federação, né, foi uma consequência ali de um ataque da Federação, mas ainda assim eu achei bem interessante essa representação na história. Temos vários pequenos romances acontecendo também, além, né, de toda a trama principal do Red e da Talyn. Também temos ali os personagens secundários trazendo suas histórias, né, pra essa trama, que é simplesmente maravilhoso de ver isso tudo sendo construído. A gente tem ali um pouquinho do que tá acontecendo, mas não tantos detalhes, então a gente fica ali só vendo de pano de fundo mesmo acontecendo. Em relação ao Red e a Talyn, eu simplesmente amei o desenvolvimento dos dois, porque eu sabia que eram enemy to lovers, né, então no começo eles são inimigos, lados opostos, e depois eles acabam ali realmente se conhecendo melhor. Mas eu achei que como tudo isso foi construído foi muito interessante, porque a Talyn fica muito receosa em relação ao Red, e o Red também não confia na Talyn, então assim, é bem hostil os primeiros capítulos, né, ali deles juntos, é um relacionamento bem hostil, uma coisa bem assim, eu não confio em você. E é muito interessante como, através dos seus traumas, das suas inseguranças, dos seus medos, eles conseguem se conectar, né, e vencer toda essa barreira. Eu fiquei ansiosa por ler Scar Hunter desde o lançamento do livro, já faz alguns anos. E eu finalmente li, e eu tenho que dizer pra vocês que é simplesmente sensacional. A Mary Lou conseguiu me surpreender em mais uma história. São personagens incríveis, um mundo incrível, e eu tô muito curiosa pra ler o segundo livro e saber como essa história vai terminar. E foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vlog.